Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a um novo webinar em português intitulado Criação de Personagens em Clip Studio Paint e vai ser apresentado por Oli Cotier. Antes de começar, eu vou compartilhar com vocês algumas informações gerais. O webinar durará aproximadamente 1 hora, todos os participantes ficarão em modo silencioso. Haverá uma sessão de perguntas e respostas que será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Vocês podem mandar as suas perguntas utilizando a caixa de perguntas da plataforma GoToWebinar. Tem um painel de chat, mas é só para nós enviar informação geral. Vocês podem comentar de novo, mandar suas perguntas para a Oli através do painel de perguntas. Devido ao restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. O webinar será gravado e a gravação será compartilhada por redes sociais, YouTube e enviado também por e-mail para todos vocês. Os apresentadores são Mari Quinones, quem fala, e Oli Cotier. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou nunca utilizou Clip Studio Paint, Clip Studio Paint é sua solução todo em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, podem visitar clipstudio.net/n ou graphicsly.com. Também a gente presta para vocês compartilharem stories, marcando o hashtag webinar, @olicotier, @graphicsy, @wacom, @clipstudioofficial. E antes de começar, vou compartilhar com vocês a biografia que Oli nos enviou. Eu tenho 20 anos, sou brasileira e me mudei para os Estados Unidos em 2018. Desde criança, sempre amei desenhar e adorava desenhos animados. Eu só fui realmente me dedicar a melhorar mesmo na arte quando eu tinha 12 anos de idade. A maioria do meu conhecimento vem de sempre tentar coisas novas e nunca desistir. Ainda mais que passei muito tempo sem ter aulas profissionais de arte. A partir dos 19 anos, comecei a cursar animação e artes visuais na faculdade, que foi onde comecei a entender o processo da arte melhor e ter mais confiança no meu trabalho. Então, eu vou deixar agora com vocês, Oli, a sua apresentação, criação de personagens em Clip Studio Paint. Muito obrigado. Ok. Oi, gente. Eu sou a Ali e é a minha primeira vez fazendo isso, então eu espero que vocês sejam bem pacientes comigo. Eu organizei anotações, né, algumas coisas aqui, alguns exemplos e, enfim, né, tipo, algumas coisas para manter em mente sobre o tema, que é como criar um personagem. E vai ser, claro, puxado para o que a empresa normalmente, né, busca em um personagem, mas também eu gostaria de falar muito sobre como eu faço um pouquinho da minha arte em relação aos personagens, né? Porque eu acho justo. E, bom, é... bem nervosa, calma aí. Mas todo o meu conhecimento em relação às coisas básicas de como criar um personagem vem diretamente do meu professor. E eu não tive, na verdade, nenhuma aula para como criar realmente um personagem. Foi só um videozinho que ele me explicou bem rapidamente como fazer. Então, créditos a ele, né? E eu nem falei de tudo que. Eu não anotei e eu não vou falar de tudo que ele me falou na aula, né? Mas isso aqui é algo que eu acho bem importante e eu acho que é também bem interessante para só ter em mente quando eu criar um personagem, né? Então, aqui. Agora para começar mesmo. Então, a criação de personagens. Quando vocês pensam em um personagem, normalmente os personagens que mais se destacam são aqueles que eles têm umas formas ou até mesmo silhuetas mais interessantes, nunca realmente em relação a linhas. O importante é não focar tanto nas linhas, tipo, sabe,
quando o artista está sofrendo em ter a linha perfeita na line art, que você está lá refazendo ela de novo, de novo, de novo. Calma. Especialmente quando você está criando um personagem novo. Calma, não precisa ter esse estresse. Eu entendo muito bem como é. Então, vamos esquecer desse estresse de line art no momento. Mas o importante é o quê? Vamos começar pelas formas, bem aqui. As formas é o seguinte, as formas elas definem muito como um personagem é visto, especialmente pela primeira vez. Uma forma mais redondinha, como visto para cá, né? É um personagem mais fofo, é um personagem que tá dito aqui, né, seguro. Ele não quer dizer, tipo, seguro de si, mas é um personagem que você não iria se sentir, assim, não iria sentir medo de tentar, tipo, falar com ele. Seria um personagem que você iria ver, né, uma pessoa que você iria enxergar e você iria querer estar lá com ela. Pensa como se fosse um bebezinho. Um bebezinho não faz nenhum mal, né? Então, é um personagem fofo, é um personagem que te traz uma segurança, né, de que tudo vai ficar bem perto desse personagem. É um personagem simpático, né? Que as pessoas, elas normalmente gostam de falar com o pessoal que é mais simpático, é normal. É, e é isso, para focar mais em relação ao círculo. Então, eu vou mostrar exemplos depois, não se preocupem. Próximo personagem, né? Próxima ideia, no caso, de como criar um personagem. Tem o quadrado. O quadrado, ele te dá uma ideia de ser algo mais resistente. Pensa numa muralha, entendeu? Não precisa ser só um quadrado, mas pode ser algo retangular, né? Um retângulo, um quadrado. Um quadrado, um retângulo? Não, acho que não. Mas um retângulo, um quadrado. Enfim, mas pensa numa muralha, numa parede. É resistente. Você não vai quebrar uma parede facilmente. Então é resistente, é forte. E quando fala dependente, significa que você pode contar com essa pessoa ou com esse personagem, sabe? É algo que normalmente você vê e você sabe que você pode confiar. Acho que deu para entender. É bem, bem simples mesmo. Outra forma que é bem importante pode ser até a triangular. Eu coloquei as duas formas aqui, né, assim como o meu professor me falou um tempo atrás, que é um triângulo normal, né, que quando a gente imagina um triângulo, a gente normalmente pensa num triângulo assim, mas também pode ser um triângulo, tipo, não importa. Enfim, é de todos os lados, basicamente, né? Mas como um triângulo se parece, né? Ele é afiado e ele pode ser até mesmo forte. Normalmente te dá uma ideia de que é perigoso, entendeu? Fica meio. Você fica assim. Você não quer chegar muito perto da pessoa ou do personagem, né? Ou de algo que é mais afiado, por exemplo, uma faca. Uma faca é afiada, sabe? Ela não tem exatamente um negócio, uma forma triangular, mas ela ainda tem aquela ponta. E é exatamente o ponto do triângulo, porque ele é pontudo. Então você quer ficar longe disso. O que você quer? Você quer normalmente apertar aquelas pelúcias, que é um ursinho super fofinho, que é redondinho, entendeu? Então você quer chegar perto do ursinho e ficar longe da faca. Basicamente é o que acontece também com os personagens. É uma lógica bem besta, mas eu juro que funciona. E é o que muitas empresas elas procuram para criar realmente um personagem. Certo. Vamos agora para as linhas. As linhas, de novo, eu não falo muito em relação a pegar aquela line art perfeita, sabe? Que você tá lá passando de novo, né? Recriando aquela linha, tentando pegar a linha perfeita. Não falo disso. Eu falo mais em relação a como você vai tratar o seu personagem, por exemplo, os braços, ou até mesmo como ele se comporta, né? Porque você pode pegar uma forma que seja mais circular ou até mesmo uma forma mais quadrada e colocar um bracinho meio fino, né? Tenho certeza que vocês conhecem personagens assim. E se não vier nada, tipo, na mente agora, né? Não tem problema, que eu vou mostrar exemplos já já. Mas
Enfim, como que as linhas ou as curvas, elas definem um personagem? As linhas ou curvas definem, por exemplo, do estilo que você quer alcançar. Esse estilo aqui, você imediatamente pensa em um personagem que é mais velho, vamos falar assim, né? Tipo, você pensa no Mickey. O Mickey, tipo, ele já passou por muitas e muitas mudanças, né? Mas o Mickey tem um bracinho que é assim, tanto é que ele tem até a luvinha e ele é todo borrachudinho. Aí, com isso, você acaba pensando até mesmo em relação a jogos, tipo o Cuphead. O Cuphead fez exatamente em relação a isso. Então, é algo retrô e antiquado, e também pode ser até mesmo considerado algo frágil, porque é como se fosse assim um espaguetezinho, aquele famoso braço de macarrão, né? Tipo, não parece muito seguro. Como assim que isso vai segurar muita coisa? Parece que vai quebrar a qualquer momento, né? E pode também ser algo pateta. E meio que nós conhecemos um personagem que se chama Pateta e ele tem os braços assim também. Então é um ótimo exemplo, né? Este braço aqui agora vai em relação mais às linhas mesmo. Eu coloquei só muita energia. Nem eu consigo entender muito como funciona isso, mas eu acho que vai mais pelo visual. Quando você coloca um formato mais, tipo, muitas linhas se repetindo dessa forma, fica algo difícil e não muito interessante, mas também meio. Eu tô pensando, tipo, uma palavra confortável, mas não é bem isso que eu quero dizer. Mas, tipo, seus olhos não gostam muito disso comparado a isso aqui, a este braço. Porque este braço aqui é mais natural. Esse aqui não é tão natural comparado a esse. Então, cria esse desconforto, sabe, visual. Tem muita energia. E não, não chega a ser algo ruim, mas é algumas vezes algo que nós queremos até mesmo evitar, porque a gente só tem coisa humana mesmo, a gente só não gosta tanto assim. Tem alguns personagens que utilizam um braço assim, tipo, ou até mesmo formas assim. Por exemplo, imagino que muitos de vocês conheçam apenas um show. Existe o saltitão. O saltitão literalmente tem os braços dessa forma, né? Então, tipo, nós gostamos do saltitão, mas quando vemos ele, nós ficamos tipo, esse bicho aí, ele é meio esquisito e tal, porque, tipo, não é muito natural pra gente ver algo assim, né? Então, é por isso que nós não gostamos tanto, mas ainda assim é aceitável, mas também não é. Você tem que realmente saber o que você tá fazendo. Ou algumas vezes só brincar, que imagino que foi o criador, o que o criador de Apenas um Show estava fazendo, né? Muitas vezes ele só fazia o que ele queria. Mas é claro que em relação a outras partes, né? Tipo, eu tenho certeza que o Saltitão passou por muitas e muitas fases de. Estou tentando pensar na palavra, mas assim, muitas e muitas fases e, tipo, designs diferentes até ele chegar a ser o Saltitão que conhecemos hoje em dia. Enfim, muita energia, bora deixar aí. Voltando, não voltando, mas agora seguindo para este daqui, que foi o exemplo que eu dei mais cedo, é um braço mais equilibrado. É o braço que nós vemos assim, tipo, no nosso dia a dia. Porque, tipo, quando você vê o seu próprio braço, você pensa, é cheio de curva. Não. Na verdade, ele é reto, mas as curvas que você vê, elas são bem leves. Mas ele normalmente é bem reto. Tanto é que uma das coisas que a minha professora falou na faculdade, quando eu estava tentando aprender mais em anatomia, essas coisas, né? Foi não focar tanto nas curvas. Foca no quão reto as partes são do corpo. Foca tipo, porque nada, não é como se nós fôssemos completamente retas, mas foca nisso, porque você vai ter uma noção melhor de como vai ser, né? Tipo, em relação a ser mais natural, como eu falei antes, mas também a saber equilibrar e ter uma proporção também, né, melhor do personagem ou até mesmo da pessoa que você está tentando desenhar. E claro, nós não somos só retângulos, nós não somos quadrados. Então, depois que você pega essa parte reta, você vai
levemente criando um contorno. E é isso que faz ficar tão natural, porque uma arte que ela é muito redondinha, ela também não é natural. Você tem que saber equilibrar os dois. Que também vamos falar agora sobre a gravidade, né? Como que a gravidade ela afeta a arte como tipo como personagem, como os nós e essas coisas, né? Tipo, a gravidade afeta por exemplo, gravidade sempre nos puxa para baixo, né? Tá? A gente não sai voando, sabemos disso. Mas é por causa da gravidade que, por exemplo, aqui tem o chão, que outras coisas não vão, muitas coisas, na verdade, né? Não vão atravessar o chão. Ou seja, o nosso corpo, ele não vai só fazer isso. Ele vai voltar um pouco e ele vai parar logo aonde o chão está. E é assim que a gente consegue equilibrar e usar a gravidade em nossa vantagem, né? Quando criamos um personagem ou pensamos em um movimento do personagem ou de qualquer outra coisa que nós queremos fazer também. Ok. Terminamos linhas e curvas. Agora, vamos pegar isso aqui que nós sabemos e vamos falar sobre fofura. A tal da fofura, né? Como vamos definir a fofura de uma forma mais fácil de entender? A fofura imagina um bebê, ele é fofo. É isso. É bem fácil, na verdade. Como dito antes, é algo que você vai querer se aproximar e que você se sente seguro, ou que você até mesmo quer proteger. É algo fofo. Muitas vezes é definido por um formato aquele, no inglês falam bean, né? Mas é um formatinho de feijão. É isso aqui assim. Você acha um negócio fofo porque ele normalmente é pequenininho e ele é todo redondinho, sabe? Ele tem umas curvazinhas, mas ele é super redondo, sabe? Então, a fofura consegue ser definida por um formato de feijão. Linhas e curvas também, como eu falei antes, tipo, este bracinho aqui, ele é muito mais fofo do que esse. Ou do que esse daqui, que é muito reto, sabe? Esse aqui, ó, ele é muito mais fofo. Por quê? Porque ele é fininho, ele é todo curvado, ele tem essa ideia de borracha, sabe? Ele é fofinho. Bom, como vamos também algumas vezes exagerar a fofura? Já falei da ideia do bebê. Então, são as proporções infantis. Elas têm que ser usadas de uma forma correta, lógico, né? Mas normalmente a gente vai colocar, por exemplo, a cabeça, ela vai ser um pouquinho maior. Ela vai ter, tipo, uma cabeça um pouquinho maior para um personagem, muitas vezes é até o que a gente vê nos casos chibis, né? Que em vez de fazer um corpo normal, o personagem chibi ele é todo assim. Por quê? Porque ele é fofinho. A cabeça é gigante, entendeu? Não precisa fazer completo sentido. Ainda é um personagem, ele ainda é fofo. E a mesma coisa com os olhos. Os olhos serem grandes, por algum motivo, faz a gente pensar que algo é fofo. Não entendo muito bem o porquê. É aquelas coisas que a gente estuda e aceita, né? Ou pelo menos, se vocês souberem, eu gostaria de saber. Ok, sabemos disso. Agora, outra parte muito importante para a criação de personagens são as silhuetas. As silhuetas são importantes por quê? Porque ela afeta muito o design e a pose de um personagem também. Ajuda a diferenciar e reconhecer um personagem muito facilmente. O espaço negativo, né, eu falei aqui, mas vai que vocês não conheçam. Eu tenho um triângulo, entendeu? Tenho um triângulo, beleza. Agora, vou fazer isso aqui. Ainda tenho um triângulo. Por quê? Porque esse aqui é o espaço negativo. Esse bem aqui, esse bem dentro aqui, ó. Então, é um espaço negativo. É o que ajuda a definir. Então, quanto mais, melhor, especialmente para animação, mas claro, sim, óbvio, para criação de personagens.
Contraste de cor também é muito importante, vemos isso em outros exemplos, e sombras também é importante, mas é algo que eu não mexo muito no momento. Agora, vamos pensar rapidinho em um personagem que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o meu exemplo perfeito para isso. Isso lembra o quê? É o Mickey. Lógico que é o Mickey, né? Eu posso ter feito até bem pequenininho as orelhas dele. Mas é claro que é ele, nós reconhecemos. Então, por quê? Porque a silhueta, nem precisa você saber como o rosto do personagem se parece. Muita gente até mesmo pensa tipo, imagina o rosto do Mickey errado. Se você for desenhar o Mickey sem referência nenhuma, você vai acertar o quê? A cabeça com as orelhas, porque é a silhueta do personagem. Isso é muito importante. Ok. Então, uns exemplos que eu peguei, né? Sobre o fofo. O redondinho, temos, lógico, o Mike Wazowski, que, né, tipo, lembrando do filme, era o ponto, né, de que ele não era assustador, né? Especialmente, no caso, eu falo mais tipo, a Universidade Monstros, né? Que era todo esse negócio que ele queria ser assustador, mas ele não era. Por quê? Porque ele é um formato literalmente todo redondinho, né? Os braços também eles sim, são retos, mas ele é fininho, né? E ele tem um olho grande, olha só, olha só que coincidência nisso. A mesma coisa, o Jake tem o formato de feijãozinho, como eu falei antes, né? E, tipo, isso não precisa ser do corpo todo. Como eu coloquei o exemplo da família Watterson, imagino que é assim que fala, do Incrível Mundo de Gumball. Eles têm tudo uma cabeça redondinha, né? E, tipo, o corpo eles tentam fazer, tipo, um corpo mais como se parece mesmo, né? Tipo, como a gente imagina um corpo, né? Corpo, tipo, no caso, o torso, com as pernas e tal, e não tem problema. Mas enfim. Mas eles tentam fazer isso, né? E eles têm a cabeça redondinha, os olhos grandes também. E não vamos nem esquecer da nossa Mônica. Nossa Mônica tem literalmente isso. Ela é toda fofinha, mesmo ela sendo toda agressiva. Mas, tipo, ela tem isso. Ela é fofinha, os olhos grandes, o Sansão também, os personagens também. E eu acho isso muito, muito, muito legal. E mesmo se foi feito de uma forma, tipo, não muito intencional, eu acho que foi realmente uma baita de uma coincidência. Enfim, resistente. Vamos falar sobre os personagens que são mais resistentes. É a Garnet. Olha o cabelo dela, né? E não vamos falar só sobre o cabelo, mas olha que coisa legal aqui. O cabelo dela, né? Mas também o que eu notei quando eu tava pegando a referência é que até partes da roupa dela são assim. E, por exemplo, até mesmo tem um pouquinho da do triangular, né? Que fala mais, na verdade, sobre o símbolo deles, que é uma estrela, né? De Steven Universo, mas mostra que ela pode até ser meio perigosa, né? E a gente vê ela lutando várias vezes e defendendo o planeta, esse tipo de coisa. Esse aqui não é uma série que muita gente conhece, mas eu gosto muito do exemplo, porque ele é literalmente um quadradão. E ele tá usando uma armadura, olha só isso. Para quem não conhece, eu recomendo assistir. A série se chama Win or Lose. Tá na Disney+, é muito boa. E é só olha pra ele. É só olhar pra ele. É exatamente isso. Ele é uma parede, entendeu? Ele tá ali protegendo, ele tá ali defendendo, que é literalmente o ponto disso. É muito legal. Beleza. Aí temos o nosso professor, né, de As Meninas Superpoderosas. E que ele, olha pra ele é todo retangular também. E, tipo, de novo, é uma pessoa que você pode depender, que ele é literalmente o pai das meninas. Então, elas estão sempre dependendo dele, né? E ele tá sempre ali. Então, eu acho isso muito legal. Tipo, a gente consegue ver vários exemplos. Assim como o Snitzel, eu nem sei direito como falar o nome dele. Mas ele também é outro que, tipo, olha o rosto dele, entendeu? O rosto dele, bem aqui. Tipo, ele é literal um retângulo, né, nessa parte, e ele é todo, assim, fortão, e ele fica meio calado na dele. Então, tipo, tipo, dá pra ver, dá pra perceber. Tá ali, tá bem na cara. Perigoso. Um triângulo.
literalmente o Bill Cipher, né? Vamos falar do Bill Cipher. Então, ele é literalmente um triângulo e fãs de Gravity Falls, que eu imagino que muita gente aqui conheça Gravity Falls, mas tipo, nossa, ele é muito perigoso na série. Tipo, ele é um perigo. Ninguém quer ficar perto do Bill, ninguém quer mexer com o Bill. E é sobre isso. É realmente isso. E ao mesmo tempo ele consegue ser muito. Tipo, ele consegue ser muito pateta. Tipo, é um perigoso engraçado. Por quê? Por causa dos bracinhos. Olha esses bracinhos aqui. Eles parecem aqueles bracinhos que eu falei antes, né? Tipo, mais borracha, assim, aqueles bracinhos de macarrão, de espaguete. Então, tipo, é um negócio engraçado. Ao mesmo tempo, ele tem um olho grande, que dá pra você também sentir medo, né? Porque, tipo, do nada um olho, mas ao mesmo tempo vem essa ideia de que era pra ser algo fofo. Ele consegue ser intimidador, perigoso, fofo, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. É muito bom, é algo engraçado e é feito pra isso. Perigoso de novo, né? Tem o Rick, de Rick and Morty. Ele não é muito de um triângulo em si, mas ele tem isso, né? Que mostra que, tipo, tipo, é claro que é pra mostrar que o cabelo dele é louco, assim, que tá sempre pra cima, que ele é aquele cientista maluco, né? Mas também mostra que ele pode ser uma ameaça. E quando você assiste o desenho, você percebe que sim. Então, eu acho isso muito interessante também. Outro exemplo muito famoso é esse daqui, que você fica até meio confuso, tipo, tá, aonde que eu consigo ver um triângulo aqui? Ah, o rosto dele faz um formato meio triangular, né? Se você ver dessa forma, sabe? Ele faz um formatozinho. Ele é meio curvado? É, mas você encontra ali um formato. A mesma coisa é o nariz dele, né? Diminui um pouquinho o tamanho. Mas o nariz dele é bem pontudo mesmo. E nem vamos falar dos dentes. Os dentes são outros, né? Super pontudos. E olha o que eu acabei de perceber. Isso aqui, a orelha dele é pontuda. Essa parte aqui, né, pontuda também. As outras partes da Lanyard são tudo pontudinhas. É bem interessante, até mesmo parte das roupas, sabe? Tipo, você consegue ver que ele é um vilão, né? Até isso aqui, ó, pontudo. Então, tipo, você consegue perceber que o design dele é muito bom e ele foi feito realmente para ser um perigo. Mesmo algumas vezes, em Hércules, ele sendo uma piada, né? O ele! Vamos falar sobre o ele, né? Famoso ele. Triângulos. Conseguimos ver aqui, né? Bem pontudinho. Vou pegar outra cor. Bem pontudinho. Bem pontudinho. Nariz dele também. Até mesmo um pouquinho do formato do rosto dele. Isso aqui bem pontudo também, até os pés, né? Bem pontudo. Então conseguimos ver, né, que ele é bem perigoso e até mesmo em relação à paleta de cor deles, que eu não falei muito sobre, mas a paleta de cor dele, a paleta de cor dele é bem chamativa, é um vermelho, né? Que quando você pensa até mesmo assim no inferno, você pensa um vermelho bem chamativo, que você fica tipo, nossa, ok, tipo, é um inferno, é fogo, é quente. E ele foi meio que feito para isso, né? Então eu acho muito legal. E é essa ideia: vilão, perigoso, triângulo, né? Mas, enfim, vamos lembrar, claro, que tem as exceções. Existem exceções. Por exemplo, o Phineas. Vocês acham o Phineas um vilão? Lógico que não. Ele faz coisas perigosas? Faz. Faz sim, faz muitas coisas perigosas. Ele tá sempre construindo, tipo, muita coisa aqui, meu Deus. Mas ele é um triângulo, literalmente um triângulo, né? Olha essa cara dele, olha essa cabeça dele. Tipo, nossa, triângulo. Mas ele é super gente boa, ele é uma exceção. Ele é realmente só uma exceção. Gostamos do Phineas, não sentimos medo do Phineas, né? Baita de um amigo. E é sobre isso. Tá. O Jeff de Clarencio, ele é quadradão, mas ele não é tão resistente assim, ele não é forte. Tanto é que dá pra ver nos bracinhos dele, né? Ele não é forte, na verdade, ele serve pra ser uma piada. Ele tá ali pra
pra demonstrar uma pessoa mais assim, é, meio sem graça, né? Uma pessoa quadrada, como um amigo meu falou. Então, ele tá ali, ele é uma exceção, de novo, né? Ah, o Wally e a Eva. É lógico, esses dois aí também são uma óbvia exceção disso. Por quê? Porque o Wally é todo quadradão, né? Aqui, olha isso, ele pode até mesmo, tipo, realmente se encolher pra virar só um quadrado. Mas ele é todo fofinho. E como assim, sabe? Ele é todo fofinho, não faz sentido. Então, ele não é essa pessoa que a gente consegue falar, tipo, eu vou ficar perto dele que ele vai me proteger. Não, a gente vai ficar perto dele, vai sair eu e ele junto, entendeu? Correndo da coisa que é perigosa. Então, é, é claro que ele é uma exceção. Assim como a Eva. Por que a Eva? Porque ela tem essas formas, esse formato, que ele é mais delicado. Ela tem esse formato mais delicado, ela é toda circular, ela não tem realmente um negócio tipo triangular, ou até mesmo quadradão, entendeu? Ela é toda delicada. Mas nós sabemos que ela, né, consegue ser bem estressada e depois já explode as coisas e nela você pode sim estar ali do lado dela que ela vai te defender. Então, de novo, exceções. Vamos pular um pouquinho o Bob Esponja rapidinho. Mas o Finn, outra exceção, né? Por quê? Porque da primeira vez que nós vemos o Finn, nós até conseguimos ver isso que parece ser que é uma pessoa resistente, né? E que a gente pode depender dela, mas não tanto assim no caso do Finn. É até meio interessante, na verdade, né? Não complicado, mas interessante de pensar. Por quê? Porque ele é para ser esse herói. O Finn, ele é o herói. Ele quer estar lá defendendo as princesas, pelo menos nas primeiras temporadas, certo? Mas ele tem esses braços todos assim, tipo de espaguete, que até mesmo o show faz piada de vez em quando, que eles estão lá fazendo, tipo, essas coisinhas, né? Com os braços, as animações se mexendo e tal, tá indo assim pra cima, pra baixo. Então, assim, ele é porque ele tem esse formato retangular, mas ele não é porque ele é todo bobão, entendeu? Então ele é uma exceção, mas ele não é, mas ao mesmo tempo ele é. É bem assim, bem equilibrado, na verdade, e que talvez no futuro ele possa ser quando ele crescer, né? E eu admito, não assisti tudo de Hora de Aventura, mas eu imagino que ele consiga ser esse herói no futuro, né? Ou eu posso estar errada também, mas enfim, vocês que me falem sobre isso. Vamos falar agora do nosso Bob Esponja, nosso neném, então. Basicamente, né, assim, o Bob Esponja, a série dele inteira é sobre isso. Eu acho que é só sobre fazer piada sobre os formatos, porque o Bob Esponja é literal um quadrado. Você acha o negócio dele, tipo, você acha o formato resistente, né? Quadrado resistente? Sim. Você acha que ele é? Bora falar que sim também, por causa que ele trabalha muito, ele tá sempre ali, nunca tá desistindo, mas ele não é forte. Forte, forte ele não é, né? Ele é todo bobão, ele não é tão sério quanto os outros personagens aqui conseguem ser, né? Então, tipo, ele tá ali, sempre fazendo as palhaçadas dele, claro, trabalhando muito duro. Mas ele tem, tipo, poxa, ele é um quadradão, aí depois tem as bolinhas, né? Tipo, os círculos, para representar realmente, né? Tipo, um pouquinho de fofura, mas também, claro, que ele é uma esponja, tem os olhos grandes. É, enfim, também tem o bracinho bem fininho mesmo. E, ok, outro exemplo de até mesmo Bob Esponja, o próprio Patrick. Eu não peguei uma imagem dele, né? Mas não sabemos quem é o Patrick. O Patrick é todo triangular. Ele é um perigo? Não, ele normalmente é o amigo bobão do Bob Esponja. Eu ia falar SpongeBob. Mas enfim, do Bob Esponja. Então, tipo, ele não tem por que ter medo do Patrick, entendeu? Tipo, ele é o Patrick, pô. Ele só é o Patrick. Ele não é realmente perigoso.
você pensa em perigo, assim. Quem é o vilão de Bob Esponja? Quem é o vilão de Bob Esponja, gente? É o Plankton. Eu vou fazer só isso aqui, né? Acho que ele tem um negocinho assim. Ele tem até um olho. É o Plankton, mas ele é tão pequenininho e ele é circular. Como assim? Como que ele é perigoso? Como que ele é o vilão? Sabe? Então eu acho isso muito engraçado. Eles estavam realmente fazendo uma piada. E funcionou. Funcionou muito bem, porque são personagens que nós amamos muito e que são super icônicos. E ele, enfim, tipo, não tem como olhar pro Plankton e não pensar, tipo, nossa, que personagem fofo. Ele começa a falar e fica assim, tipo, eita, sabe? Então, esse tipo de coisa. Existem exceções e você pode brincar com essas exceções. Não se preocupe. Tanto é que, na verdade, eu gosto muito mais das exceções do que desses outros personagens, né? Porque eu só acho muito divertido poder brincar com isso. Porque, tipo, é uma regra, mas ela não precisa, assim. Você não precisa seguir essa regra. Você pode ir contra ela. Eu acho isso muito legal e é parte da arte. Ok, temos alguns minutos antes de acabar. Eu queria falar sobre agora o meu exemplo. No caso de My Little Pony, que vocês me conhecem provavelmente pela minha arte de My Little Pony. Mas no caso de My Little Pony, como que você vai diferenciar um pônei que tem todo, tipo, o mesmo formato, assim, né, de corpo? Muito difícil, né? Especialmente, tipo, porque, enfim, no começo as séries são sempre um pouquinho mais baratas, né? Mas foi bem depois, assim, de My Little Pony, que eles começaram a brincar um pouquinho mais com outras formas, outros formatos, né, dos corpos de pôneis e tal, mas sobre as personagens principais. Elas têm o mesmo corpo, né? Claro, algumas têm o chifre, outras têm asas, mas isso não é realmente muito necessário no momento. Como que nós vamos diferenciar elas? Pelo formato das coisas agora. A gente vai pegar as silhuetas, yippee! Silhuetas e as linhas, né? Por exemplo, a Fluttershy, a linha dela, né? Especialmente nos olhos, mostra que ela é mais delicadinha. Ela faz como se fosse uma onda. E ela tá sempre bem agachadinha, sabe? Ela tá sempre olhando meio para baixo, tá sempre mais envergonhada. E isso mostra que ela é a Fluttershy, mostra que ela consegue ser essa pessoa mais doce, né? Não vamos nem falar de cores aqui, mas só pela silhueta nós sabemos quem ela é. Agora sobre a Rainbow Dash, né? Ela é toda pontuda, gente. Não significa que ela é perigosa, mas significa que ela gosta de ação, que gosta de fazer coisas. E olha a postura dela. Ela é bem confiante, ela tá ali, entendeu? Ela tá sempre ali. Então, é algo que é importante realmente manter em mente, tipo a postura, as poses, a silhueta do personagem, certo? Ela tá realmente fazendo questão de que você veja ela. A Twilight, a nossa personagem principal, você pensa, né, que ela é a líder porque ela tá na frente. Mas, tipo, na frente eu digo bem no meio. Mas, ao mesmo tempo, tipo, você olha pra ela e pelo que eu penso dela, é que ela tem uma postura boa, que ela tá mostrando, tipo, eu sou a personagem principal, eu sou a princesa, eu estou aqui, mas ela também tá, tipo, com uma postura mais doce, né? Um pouquinho mais envergonhadinha, mas mostra que ela sabe manter um bom equilíbrio de como agir, né? A Rarity é um caso que eu não sei entender muito bem. Eu acho que vocês entendem melhor do que eu, mas mesma coisa, né? Tipo, ela tá meio que mostrando assim que ela é a vaidosa, né? Até mesmo assim, olha os cílios dela, né? Eles fazem assim um negócio bem sedutor, imagina, vamos falar assim, né? Os olhos não estão completamente abertos, sabe? Tá um negócio bem bonitinho, bem chamativo, até mostra que ela realmente é bem vaidosa. E eu acho isso muito legal mesmo. A
Pinkie Pie tá aqui pulando. Enfim, não tem muito o que falar, ela tá pulando, até o cabelo dela todo redondinho, né? Todo assim. Eu não quero falar, por exemplo, cacheado, porque isso não significa que a pessoa vai imediatamente ser que nem uma Pinkie Pie da vida, né? Mas é a ideia, né? Aqui pra Pinkie Pie, mostrar que ela é toda sorridente, que ela é toda feliz, que ela é uma pessoa fofa, que você pode estar sempre ali seguro com a Pinkie Pie, que ela vai estar do seu lado, sabe? Esse tipo de coisa. E a Apple Dash, ela tem um design mais assim, acho que é outro design mais equilibrado, porque aparece aqui, ó, uns triângulos, mas também tem, né, isso, mais circular, enfim. Eu não sei falar muito bem do design da Apple, da, da Apple Jack, ainda mais que ela tá meio, tipo, mais pra baixo nessa pose, né? Mas dá pra ver que ela tá ali e dá pra ver que ela tá muito feliz de estar com as amigas e que ela é bem confiante também pelo jeito que ela olha, né? Porque diferente da Fluttershy, que ela tá mais assim, envergonhada, né? Meio que se escondendo, essa daqui não, ela tá olhando diretamente pra câmera, os olhos estão bem abertos, não pra câmera, mas para as amigas. Os olhos estão bem abertos, ela tá ali, tá sorrindo assim, um sorrisão. Então, dá pra notar que ela bem feliz e que dá, assim, para ver que ela é bem confiante, mesmo ela estando mais curvada para baixo. Tá, e como isso se encaixa com o meu redesign, né, das meninas? Eu foquei em basicamente isso que eu vi, né, delas. É, não sei direito o que falar, porque eu sempre foco bem mais só em como eu gosto que as coisas se pareçam. Mas eu peguei, claro, o quê? Os cabelos, né? Alguns cabelos eu mudei, por exemplo, o da Rainbow Dash eu deixei bem diferente mesmo, mas ainda mantive, né, essa parte mais triangular para poder mostrar que ela tá ali, né? Tanto é que ainda tá bem chamativo, mas eu mantive os cabelos as mesmas coisas, basicamente, né? Uma coisa que eu gosto muito de focar mesmo, são os olhos. A Twilight é uns olhos, tipo, mais normais e também um pouquinho meio cansado, né? Porque ela, tadinha, sempre faz muita coisa. E tá bem cansadinha aqui, tem até as olheiras, mas são os olhos normais, né? Tá atenta e também sendo fofinha. Vamos pular esse cara aqui no momento. Desculpa, Flash, te amo, neném. Mas aqui, a Rainbow Dash, fiz ela não ter tantos cílios assim comparado à Twilight, ou até mesmo a Rarity, bem aqui, mas ainda mostrando, tipo, que ela tem os cílios e que, de novo, eu sempre gosto de fazer cílios bem triangular, é só preferência minha, né, em relação aos olhos. E especialmente em relação a Rainbow Dash, eu não foquei muito no rosto dela. Eu foquei bem mais, foi no cabelo mesmo. Bem mais no cabelo, bem mais no estilo dela, né? As cores e tudo mais. E é sobre isso, né? Também, claro, as poses, não vamos esquecer das poses. Ela tá bem confiante, mas bem relaxada, que é a Rainbow Dash. A Pinkie Pie, claro, vou acrescentar um afrozinho assim, né? Bem. Não, acho que isso aqui não é um afro, não, né? Vocês que decidem pra mim. Não sei muito de cabelo cacheado, mas enfim, ela tá ali. A Pinkie Pie, ela é a pessoa assim que faz a festa ser divertida, né? E olha os olhos dela são bem circulares, né? Eles são bem circulares comparado aos outros. E claro, os cílios ainda são triangulares, mas é só porque eu gosto de fazer os cílios assim. Mas ela é toda bem redondinha, sabe? Ela é bem redondinha, ela é até mais cheinha do que as outras personagens, as roupas são mais redondinhas. Aqui, ó, a roupa dela é bem redondinha, bem nuvenzinha. Então ela é feita para ser essa pessoa mais fofinha. A Rarity, eu brinquei muito mais, foi com o cabelo dela, né?
fazer um negócio bem chamativo para chamar bastante atenção mesmo do quão vaidosa ela consegue ser, que ela quer chamar atenção com esse cabelo. E também, claro, com o corpo dela, curvas importam muito, sabe? Para poder mostrar se uma pessoa é vaidosa ou não. No estereótipo, claro. Mas outra coisa também foi os cílios, bastante cílios, né, bem chamativos, e também tendo esse rosto, essa expressão, no caso, que ela tá mais, não relaxada, mas em vez de estar, tipo, normal, ela tá mais assim, só realmente tentando chamar a sua atençãozinha, tipo, olha aqui, eu sou a garota bonita, sabe? Ela é bem vaidosa, bem bonita, e é nisso que você realmente analisa em relação a Rarity. A Applejack, eu fiz ela ser a pessoa mais confiante, né? A pose dela aqui bem pra cima, né? Ela tá bem assim, puxando assim, né? Não puxando, mas assim, mostrando o chapéu, tá ali segurando. E também, mesmo ela sendo confiante, ela tá na dela, ela tá super relaxada. O olhar dela é um olhar super relaxado, bem simples, né? E é sobre isso. A Fluttershy, mesma coisa que eu dei o exemplo daqui, né? Dessa Fluttershy, ela tá mais pra dela, o olhar mais pra baixo, assim. Mas ela ainda tá bem feliz de estar ali, né? E a Sunset também é outra, ela é mais confiante, né? Mais pra cima, assim, mas ela tá ali mostrando que eu estou aqui, eu não vou sair daqui, né? Falando sobre o Flash um pouquinho, eu fiz ele ser o garoto que ele tá ali, mas ele não sabe muito bem se ele deveria estar ali, então, tipo, o braço vindo pra cá, meio confuso, né? Ele tá feliz também. E o cabelo foi mais pra dar essa ideia de um bad boy. Foi realmente mais isso, coisa boba. Mas é isso que eu tenho para falar. Espero de verdade que tenha feito sentido a minha explicação. E, Mário, pode começar as perguntas, se você quiser. Muito obrigado, Oli, por essa apresentação, masterclass, praticamente, sobre desenho do personagem, pontos de vista, características. Então, agradecemos muito a tua apresentação. Sim, obrigada. E também todos vocês que acompanharam Oli ao vivo. Tem muita gente do Brasil, por exemplo, Luana de Curitiba, tem Nádia também aqui da Argentina. Então, pessoal, muito obrigado. Como a gente falou pelo chat, pode continuar enviando seus comentários ou perguntas através do painel de perguntas. E a primeira que a gente viu é sobre se tu sempre para desenhar personagens cria uma ficha técnica de personalidade antes de passar ao desenho? Uma ficha? Sim, É, meio com roteiro, assim, características principais assim de cada personagem. Essa é uma excelente pergunta. Eu gosto muito de analisar o personagem, sim. Eu sempre, até quando eu pergunto, tipo, para clientes, né, que eles falam, né, tipo, de comissões, algumas vezes eles falam, desenha o que você quiser desse personagem aqui. Eu sempre pergunto como é a personalidade dele, porque isso afeta muito, né? Você não vai desenhar um personagem que é super envergonhado na dele com uma pose super confiante. Tipo, não faz sentido. Então eu sempre pergunto em relação à personalidade, eu tento realmente analisar um pouquinho, né, o jeito que ele iria olhar para a câmera, né, olhar para a gente, meio que se esconder ou se mostrar, sabe? Então, sim, é, é realmente sempre, na verdade, agora que eu paro para pensar nisso. Excelente pergunta. Hum? Olha, aqui também tem Silvia de Portugal, obrigado. Luana pergunta por que seus desenhos têm foco em um flashlight? Algum motivo especial? Eu gosto do chip. E é bem simples mesmo de explicar isso, mas desde criança, desde 10 anos assim, eu gostava muito do chip e eu fiz tipo, um tempão atrás, tipo um ano atrás e tal, eu fiz foi um TikTok de piada mesmo, né? Tipo, eu gosto muito dele, vou fazer isso aqui meio bestão assim, né? Vai que o pessoal gosta. Aí pegou, tipo,
8 milhões de visualizações. Eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu comecei a fazer mais, o pessoal gostou, isso me deixou muito feliz e é algo que hoje em dia eu encontro um conforto. Gosto muito deles, acho eles muito fofinhos e também eu acho o design deles muito bom. Então, é algo que eu gosto muito. Rosa com azul, eu acho muito lindo. Aí também o roxo com amarelo encaixa muito bem. Então, é algo que eu me disse assim, tipo, me traz uma felicidade enorme. É isso. Uhum. Outra pergunta é sobre como tus estudos de animação mudaram tua forma de ver o desenho de personagem. É... Uma forma que me afetou muito foi em relação a referências. Não mudou tanto os personagens, mas mudou da forma que eu iria começar um desenho, né, em relação ao estudo de animação. Porque antigamente eu odiava usar referência e foi, foi uma das primeiras coisas que o meu professor falou pra mim, foi tipo, vai fazer, tipo, vai gravar a referência, vai pegar foto disso, vai pegar foto daquilo. E eu lá, tipo, eu não quero. Mas depois eu percebi que faz muito sentido, facilita muito. E você consegue ter uma visão melhor não só do personagem, mas até mesmo assim de você e do mundo, do que o mundo tá esperando e tal, da arte, que tipo, sim, o mundo quer ver algo extraordinário, que seja assim fora do comum, mas ao mesmo tempo essa sensação eh, de um lado mais tipo humano e assim, como que eu falo, comum, né, de se ver, por exemplo, o exemplo mais popular que eu posso pensar é Aliens, né, alienígena. O pessoal não gosta de coisa assim de outro planeta, porque você não sabe como eles vão ser. Então, é sempre bom usar referências, não só para assim, pegar realmente a referência e usar como algo, como que eu posso falar? É, é usar a referência da forma que ela é usada, né? Lógico que você tá ali usando referência para desenhar uma pose, você vai tentar meio que copiar, né? A pose assim para pegar as proporções corretas, mas também para deixar os seus personagens realmente de uma forma mais humana e mais realista. As pessoas gostam disso, querendo ou não. E nós vemos isso em vários filmes, né? Tanto é que live action são muito mais famosos do que qualquer animação, eu acho. Mas, enfim, tipo, pessoas gostam de realismo. E é isso que a faculdade de artes e de animação me ajudou a perceber. Foi em relação a referências. Uhum. E outra pergunta é quais são as ferramentas de Clip Studio Paint, as tuas favoritas no momento de desenhar personagens? Eu sempre fico muito no básico, essa é a verdade. Eu gosto muito mais, assim, é de pegar só uma brush, né? Eu fico. Porque a minha ferramenta é, é basicamente tipo, eu faço uma linha. Calma aí. Eu faço uma linha, aí ela tá meio torta, eu não gostei dela, então eu pego a borracha bem aqui, aí eu vou ajeitando, sabe? Então a minha ferramenta é bobo demais, mas eu uso a caneta, é a brush, né? Só o pincel com a borracha, né? Mas é realmente o que eu uso. Então, eu gosto muito de usar uma brush que eu consiga me sentir confortável usando. Eu não gosto muito daquelas brushes que elas são mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa daqui tá bem grandona. Eu não gosto dessas brushes muito retas, sabe? Tanto é que as linhas, pra mim, elas ficam sempre muito tortas. Eu não consigo chegar no resultado que eu quero normalmente. Eu acho esquisito. Eu acho muito mais fácil usar uma brush que eu posso pincelar. Então, assim, depende vai de pessoa para pessoa, claro, mas eu gosto muito só uma brush normal, um pincel, a borracha, e eu gosto também algumas vezes do efeito, né, esse blur aqui.
Eu gosto desse efeito pra fazer as bochechinhas. Mas eu não uso muito ele, eu só uso pras bochechas. É só isso, ó. Esse efeitozinho, sabe? Esse blushzinho. É só pra isso mesmo. Só isso. Uhum. Aqui tem uma pergunta, Victor. Eu vi que você pega as cores bases dos personagens e faz o seu próprio design de roupinhas. Como você faz para equilibrar as cores da roupa com o tom de pele fantasia? Ah, eu gosto muito dessa pergunta. É, basicamente, eu pego realmente as cores básicas dos personagens porque eu só acho melhor, né? Especialmente quando é fanart, pra ter a cor certa. Mas o jeito que eu faço isso é que eu mudo só o tom de rosa, sabe? Por exemplo, não só de rosa, mas o tom da cor, né? Por exemplo, com a Twilight aqui, vamos pegar. Ó, a Twilight, ela tem o quê? Ela tem o rosa do cabelo, ela também tem o rosa desse daqui, né? Da coroinha dela, ela tem o rosa dos olhos, o rosa barra vermelho do olho também dela, né? Ela também tem o rosa da blusa, tem o rosa da saia e o rosa do sapato, né? Isso aqui é branco mesmo, é um branco cinza, mas parece que é rosado por causa das linhas. Você pode brincar com isso também, as linhas é uma ótima forma de demonstrar as cores, né? Mas o jeito que eu faço isso é tipo, tá, peguei o rosa dela do cabelo. Eu gosto muito desse rosa, é um dos meus favoritos. Então, em relação aos olhos dela, né? Porque no original é roxo. Não gosto do olho roxo. Então, eu mudei. Coloquei um rosa aqui, mesmo rosa. E eu quero fazer algo diferente. Eu não quero que seja só rosa, porque senão vai ficar meio esquisito. Não vai ser tipo que um punk do nada, assim, tipo rosa, rosa, rosa. Eu vou colocar um rosa um pouquinho mais escuro, pegar a paleta de cores bem aqui, ó, eu vou fazer isso aqui assim, trazer um pouquinho mais pro vermelho, né? Aí eu só pinto, sabe? Eu sempre gosto de trabalhar em relação à paleta de cor, eu trabalho mais pra cá e pra cá. Não gosto tanto de trabalhar muito por aqui, sabe? Mas eu acho que eu até fiz isso. Faz muito tempo que eu dei esse redesign, ó. Mas pra saia dela eu trouxe pra baixo mesmo, coloquei pra cá, mas ainda dá pra ver que é um rosa. E destaca bem com a marca dela, sabe? Porque é o rosa mesmo, original da marca dela daqui. Parece que não é, mas eu juro que é. Tipo, na referência que eu peguei é. Mas também pra não ser tantos rosas diferentes, né? Porque, tipo, você pensa, ah, meu Deus, então é pra fazer um monte de rosa diferente. Não. O que eu fiz? Peguei esse rosa, deixei igual a esse daqui, deixei igual a esse. Aí esse daqui eu mudei, deixei mais escurinho. Esse daqui eu deixei mais claro, né? Esse aqui eu também não mudei nada, deixei do jeito que já era no original. E pra não dar um contraste tão grande assim pro sapato dela, pra não ser um negócio tipo preto, sabe? Eu fui e peguei o mesmo rosa desse e coloquei pro sapato. Então, você reutiliza o rosa de várias formas, sabe? Mas também não deixando muito bagunçado assim. A mesma coisa eu fiz com a Pink Pie, né? Pink Pie, ela já é rosada, mantemos isso. O cabelo dela também já é um outro rosa, né? Aí a roupa dela, eu reutilizo esse rosado aqui, ó, para as meias e para esse aqui, ó, essa partezinha mais rosadinha também. Se eu não me engano, é o mesmo rosa do cabelo. Então eu estou sempre reutilizando e tentando fazer algo equilibrado. Uhum. E outra pergunta é como tu achou teu próprio estilo de design de personagem, mesmo se referenciando outros? Nossa, eu. Essa pergunta é tão. Tipo, é muito boa, é que me lembra na época que eu tava realmente assim, com muita dificuldade disso. Mas o jeito que eu achei o meu próprio estilo foi só nunca desistindo. Acho que o que eu vou falar agora não faz muito sentido, mas você já tem um estilo. E é importante só continuar tentando,
porque eu sei muito bem, porque eu já passei por isso, mas eu sei a frustração de você querer ser único e de você querer alcançar um estilo que você gosta tanto, mas não é seu. Então, o que que você faz, sabe? Não, só calma. É literalmente só calma. Continua tentando, porque uma hora vai chegar. E quando essa hora chegar, você nem vai perceber. Porque foi tão natural pra mim, sabe? É claro que foi esse bando de coisa de tipo, vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou pegar esse estilo aqui que eu vi, vou tentar combinar com esse, sabe? Você vai tentando formar algo, mas aí não dá certo. Por exemplo, o meu melhor exemplo disso, bem besta, são os narizes, né? O nariz eu fazia antigamente, era tipo que assim, que é um nariz que parece muito com o jeito que uma artista minha desenhava, né? Não minha, mas uma artista que eu gostava desenhava. Vou até falar o nome dela aqui, Tameitka. Gostava muito do estilo dela. Mas eu fazia o nariz assim, até que eu fui mudando. Aí eu tirei nessa parte aqui de cima, eu deixei só isso. Aí depois eu até coloquei tipo um negocinho assim, sabe, umas linhas pro nariz. Aqui tá os olhos, bem tortinhos, mas tá aqui. Aí, é, agora hoje em dia, né, eu cansei de fazer o nariz, essa é a verdade. Porque antigamente até pro lado eu fazia o nariz assim, sabe, mais redondinho. Algumas vezes eu faço ainda, né, dependendo de como o nariz é e tal. Mas era assim que eu fazia. Mas eu cansei, aí eu fiz isso. Uma linha. E deu certo, deu certo. Por quê? Porque eu evitei o jeito, né, completamente, porque eu não queria desenhar nariz. Mas o pessoal gostou da linha. E eu gostei também, eu achei fofinho e deu certo. Então, de novo, é só ir tentando. É realmente só ir tentando, nunca desistir. E, tipo, eu tentava, né, copiar outros artistas que eu gostava, eu tentava mudar coisas, eu tava ali tentando um monte de maluquice e sofrendo realmente, sabe? Muito frustrada. Muito frustrada em relação a como fazer, né? Um estilo meu. Mas nem precisou disso, era realmente só ter calma e, claro, sempre ir tentando, mas só ter calma e o que, tipo, a forma mais natural de você desenhar meio que acontece, tipo, só acontece mesmo, é o seu estilo. Um dia você acha, você não percebe, mas você acha, e você fica muito feliz quando você percebe, é realmente, assim, encantador. Eu lembro quando eu percebi, eu só fiquei olhando assim, tipo, nossa, eu achei finalmente, depois de 7 anos, sabe? Demora, mas você acha. Muito obrigado, Oli, por compartilhar. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, mas uma pergunta que resume a pergunta da Luana é: quais são tus projetos futuros? Tu vês os personagens em uma animação, em um webcomic? Tu tens projetos a futuro que possas compartilhar conosco? Sim, sim, tenho sim. Eu quero muito fazer uma comic, eu tenho uma comic já escrita, né, já assim, bem bonitinha escrita, eu tô sempre assim, voltando e tendo certeza que eu gosto dela. Então eu quero fazer uma comic deles, porque eu gosto muito deles, eu quero principalmente poder fazer desses dois aqui, né, que eles não tiveram o final feliz que eles deveriam ter tido. Então eu quero pelo menos ser parte disso. E eu gosto muito de animação e eu quero sempre estar fazendo assim umas animações mais minhas mesmo, sabe? Não vai ser nada como uma série. Eu não consigo me ver fazendo uma série, até por motivos assim pessoais, mas também de copyright, né? Claro, porque esses personagens não são meus. Mas eu quero poder fazer animações e com a ajuda das pessoas, né? Claro, assim, com talvez o Patreon, ou até mesmo assim, doações, ou esse tipo de coisa, é claro que pode se tornar um trabalho mesmo que, enfim, só depende de mim, claro, e também depende do público, né? Porque não adianta, pra mim, pelo menos, não adianta fazer algo que ninguém tá vendo, né? Infelizmente. Pra mim. Mas é isso. Eu quero fazer comics, quero fazer animações, quero, claro, fazer mais outros desenhos. É, esse tipo de coisa.
Muito obrigado, Oli, por essa apresentação, por esse webinar. Todo mundo está muito feliz, envia parabéns e agradece por ter compartilhado a experiência e visão sobre desenho de personagens. De nada, eu fiquei tão nervosa, mas foi muito legal de fazer isso. Tranquilo, nem a gente percebeu, então agradecemos aí a apresentação. E antes de ir embora, eu quero compartilhar umas últimas informações. Aprende mais sobre o Clip Studio Paint, visita nosso site clipstudio.net/n ou graphicsly.com. Esse webinar está sendo gravado e a gente vai subir no nosso canal do YouTube. Por favor, podem se inscrever para receber uma notificação quando o vídeo esteja disponível. Graphicsly e também, claro, o Clip Studio Paint Channel. Para mais informações sobre Oli e os seus projetos, por favor, siga ela nas suas redes de Instagram, TikTok ou através do olicoutier.carge.com, que também está no perfil da Oli, para continuar seguindo os seus projetos e demais. Então, novamente agradecemos ao teu webinar, Oli. De nada, eu que agradeço, de verdade. Obrigado a todos vocês que assistiram ao vivo e quem está assistindo a gravação através do YouTube. Por favor, sigam as nossas redes, Graphicsly, para mais webinars, não só em português, em inglês, espanhol e outras línguas que a gente faz todos os meses. Então, esperamos ver vocês em um próximo evento. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.